Olá pessoal, hoje na aula 8 aí de estudo dos gases a gente estuda a equação do gás ideal, também conhecida como equação de Clapeyron. Nesse momento, muita gente começa a sentir dificuldade aí na fisicoquímica, porque nessa equação surge um tal de um R, que é a constante do gás ideal. O que será essa constante? Eu vou mostrar para vocês hoje como essa constante foi desenvolvida a partir do momento que eu mostro como essa equação foi gerada, tá certo? Para a gente perceber melhor, basta a gente lembrar na aula passada da equação geral dos gases. Na equação geral dos gases, a gente viu que o formato dela é assim, ó. Pressão inicial vezes o volume inicial dividido pela temperatura inicial. Isso é igual a pressão final vezes o volume final dividido pela temperatura final. Observa-se que existe aqui então uma proporcionalidade, existe uma constante de proporcionalidade entre o estado inicial e o estado final dessa transformação gasosa. Então a gente pode dizer o seguinte, ó, que a pressão vezes o volume sobre a temperatura, isso aqui é igual a uma constante. Essa constante a gente pode substituir pela letra R. PV sobre T, substituindo a palavra constante por R, fica desse jeito, tá certo? Bom, vamos fazer o seguinte, vamos mandar a temperatura aqui para cima, para multiplicar com essa constante e jogar a pressão para baixo, para isolar só o volume desse lado da equação. Aí fica assim, ó, V é igual a R vezes T sobre P. Bom, vamos dar uma paradinha aqui e vamos lembrar de um outro detalhe. Abrindo um parêntese aqui, ó. Existe uma lei chamada Lei de Avogadro. Essa lei de Avogadro diz que volumes iguais de gases diferentes, se você tiver na mesma condição de temperatura e pressão, você vai ter a mesma quantidade de moléculas, ou seja, um mol de gás, você vai ocupar 1 litro, por exemplo, tá certo? Um mol de gás ocupa 1 litro. Sendo assim, 2 mols do mesmo gás, nas mesmas condições de temperatura e pressão, vão ocupar quantos litros? 2 litros, ok? Então a gente observa o seguinte, que o volume e a quantidade de matéria são diretamente proporcionais. À medida que você aumenta a quantidade de matéria, você também está aumentando o espaço que o gás ocupa, certo? Então, ó, o volume ele é diretamente proporcional à quantidade de matéria, certo? Esse N aqui representa a quantidade de matéria. Quantidade de matéria. Sendo assim, a gente pode considerar o seguinte, que se o volume é proporcional à quantidade de matéria, a gente pode incluir nessa equação este termo, quantidade de matéria. Como assim? O volume vai ser igual à medida que aumenta o volume, ou à medida que aumenta a quantidade de matéria, aumenta o volume, então está aqui a quantidade de matéria e repete o resto da equação. Perfeito? Finalizando, o formato final dessa equação é o seguinte, ela fica desse jeito, ó. PV, o volume, a pressão vem para cá do lado do volume, é igual a NRT, sendo P a pressão, V o volume do gás, N a quantidade de matéria, R a constante de proporcionalidade,
que relaciona a pressão, volume e temperatura. E por fim, a temperatura. Vocês vão perceber também que essa equação ela também tem um outro formato. Vocês podem encontrar ela desse jeito aqui, ó. P vezes V é igual a M sobre Mzão, né? Vezes R vezes T. Qual é a diferença dessa equação para essa? Nenhuma. A diferença aqui está no fato de que aqui a gente está trabalhando expressamente com a quantidade de matéria, ou seja, o número de mols de gás. Mas nem sempre a gente tem diretamente o número de mols. Às vezes a gente tem somente a massa do gás em gramas e tem também a natureza do gás, ou seja, a composição do gás. A partir da composição a gente pode obter aí a sua massa molar ou massa molecular, que é expressa em gramas por mol. Quando você divide a massa em gramas do gás pela sua massa molar, a gente está obtendo o quê? Está obtendo o seu número de mols. Para ficar melhor de ver, ó, é só você imaginar o seguinte, que este N é igual à massa do gás em gramas dividido pela massa molar do gás. Ok? Espero que tenha esclarecido como essa equação é gerada. Num outro momento a gente vai resolver uma série de exercícios só com essa equação, tá certo? Postem dúvidas, sugestões. Não esqueça de fazer seu comentário aí. O nosso e-mail é este aqui, arrevisada@gmail.com. Tá ok? Aguardo você no próximo encontro. Até a próxima.